Bom, pessoal, então na aula de hoje eu vou fazer um programa completo, o quão completo for possível aqui dentro desse horário que a gente tem, com uma lista de produtos, e eu vou utilizar uma série de técnicas de programação. Vou utilizar structs, vou utilizar vetores alocados na heap, nós vamos ter que lidar também com ponteiro para ponteiro, né? Ou seja, variáveis do tipo asterisco, asterisco, para poder trabalhar com isso. E para poder gerenciar bem essa estrutura de lista de produtos, nós vamos utilizar uma biblioteca composta de arquivos .h e .c. Então, eu vou ter um par de arquivos, um arquivo .h e um arquivo .c, e esses arquivos eles têm tanto a definição do que é um produto, quanto funções para lidar com produtos desse tipo aqui. Depois que a gente tiver implementado tudo isso, eu vou utilizar a biblioteca que a gente criou num arquivo principal, num arquivo main, e depois compilar e executar tudo usando um makefile. Então vamos lá. A gente vai começar aqui criando, né, a definição. Isso é bem comum, né, a gente começar com um arquivo .h. O arquivo .h é o arquivo que vai ter todas as definições. Então, eu posso ter includes aqui, né? Então, eu posso incluir aquilo que eu vou precisar dentro desse contexto, né? Por exemplo, eu sei que vou precisar da stdio, da stdlib, por exemplo. Então, posso incluir aqui esses dois. Eu posso também criar, fazer defines. Então, vamos por aqui um max size, né? Um tamanho máximo, né? Vamos dizer que o máximo aqui que eu tenho, então, o tamanho de uma descrição de um produto. Então, sei lá, descrição máxima tem 140 caracteres, vai? Ou seja, um tweet aí antigamente. Então, nesse arquivo, a gente vai definir uma estrutura lista de produtos e funções para manipular. E, então, aqui eu vou colocar todos os defines, os includes e também os tipos. Então, eu vou utilizar aqui qual que vai ser o tipo, né? O type def, struct, produto. Então, o produto vai ter um inteiro, que é um ID do produto, um char asterisco, que é a descrição do produto. Aí aqui, né, o que é esse cara, né? Eu estou dizendo que eu vou alocar aqui uma string depois. E também eu vou ter um float para o preço dele. Eu não vou colocar muitos campos para não ficar muito complexo aqui e demorado, tá? Mas vocês podem colocar quantos vocês quiserem. E eu vou chamar esse tipo aqui de produto. Então esse é o tipo que eu tenho definido. Começando só fazendo isso, né, só utilizando essa estrutura aqui, vamos pegar e abrir um outro arquivo, que é o produto.c. Então eu vou ter um par. Eu tenho produto.h, dá para ver aqui em cima, né? Produto.h e produto.c. O que o produto.c vai ter? A implementação. Então o par.c do arquivo .h contém a implementação das funções definidas no .h. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou incluir produto.h, dizendo, bom, chama esse cara aí, esse produto.h para mim. E aqui eu vou fazer a descrição, eu vou utilizar vou implementar todas as funções que tiverem aqui nesse arquivo .h. E não tem nenhuma por enquanto. Então, nesse caso, a gente está em branco. E eu posso ter também, aí eu vou ter um arquivo, main.c. Esse arquivo ele vai ser utilizado basicamente para... então, esse arquivo vai utilizar a biblioteca produto. A ideia, em geral, é que o programa principal utilize apenas, ou manipule, melhor dizendo, memória stack.
deixando a alocação dinâmica para ser tratada nos .h barra .c. Então essa mais ou menos é a ideia aqui, né? Então eu vou ter uma função principal. Então essa função principal aqui, ela vai poder criar um tipo produto. Como é que eu faço isso? É incluindo o arquivo produto.h. A partir do momento que eu incluo o .h aqui, eu tenho acesso a ele. Qual que é a diferença do produto.h e do main.c? O main.c tem uma função principal, tem um main, e o produto.c não tem. A gente nunca pode ter o mesmo sistema de arquivos de código-fonte com múltiplas funções main. Não dá, tem que ser uma delas só, porque todo programa inicia na função principal. Se eu tiver dois programas, dois códigos-fontes com funções principais, qual deles ele vai começar, né? Então tem um só que tem a função main. Então de cara aqui, eu nem precisaria do produto.h aqui, tá? Para fazer isso. Ele está praticamente vazio. Mas de cara aqui o que eu já posso fazer é usar produto. Né? Então eu posso criar uma struct do tipo produto aqui, se eu quiser. Então, struct produto, ela vai ter um ID, sei lá, o ID 0. Ela vai ter um preço, né, que é fácil aqui de estabelecer. E aí eu tenho aqui uma descrição, só que lembra, né, na main o ideal é que a gente não mexa com memória heap. Não faça alocação dinâmica aqui, que vou só utilizar a biblioteca que vai tomar conta para mim. Então esse cara aqui, essa descrição, idealmente, né, eu teria que alocar aqui dinamicamente, mas eu não vou fazer isso. Tá? Então só para exemplificar que isso aqui é possível, que a gente consegue fazer isso. Eu vou criar aqui então uma tab. Então tá aqui os nossos arquivos. Ó. O que vocês têm que ter foco aqui é no main.c, produto.c e produto.h, tá bom? Então esses arquivos aí. Então eu poderia, por exemplo, compilar o produto.c, se eu quisesse. Né? Se eu quisesse tirar aqui um programa produtos, sei lá. Só que o que ele vai me dizer? Ó? O programa, né, o código-fonte produto.c não tem uma main. E eu não consigo, então, gerar um executável sem uma main. Eu posso compilar o .h? Posso compilar o .h, mas vai dar o mesmo problema, né? E aqui, ele vai gerar aqui um produtos, mas ele não é executável. Aí não é um arquivo executável. Se a gente olhar aqui, ó, ele está aqui. Ele não é um arquivo executável propriamente. Por que isso acontece? Porque eu até compilo o .h, mas na verdade, vou até apagar esse produtos aqui, ele gera esse arquivo .gch. Esse arquivo gch, ele é um arquivo pré-compilado. Então ele já está pré-compilado, caso eu precise fazer alguma compilação extra, ele já vai pegar esse cara aqui. Tá? Então eu não vou entrar muito no detalhe disso aqui, mas isso aqui é interessante para se verificar. De qualquer forma, se eu tento compilar tanto produto.c quanto produto.h, eu não consigo um executável. Essa era a mensagem que eu queria passar. Vamos então compilar a main.c. Compilei. Produtos e ela rodou. Né? Então eu posso aqui imprimir aqui só para exemplificar. Porcentagem D e porcentagem.2F aqui. É só o ID e o preço, porque a descrição a gente não fez nada ainda, né? Porque a gente não quer fazer alocação dinâmica aqui na main. Então vamos lá. Beleza, né? Imprimiu aqui, então eu já estou conseguindo utilizar aquilo que eu fiz dentro de... Deixa eu fechar esse cara. Aí. O que eu fiz aqui dentro de produto.h. Legal, agora eu quero continuar ampliando, né? Expandindo esse meu arquivo .h. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou criar primeiro uma função que cria
lista de produtos. O que ela vai receber como parâmetro? N. Então, esse cara aqui, um vetor mesmo, tá? Para simplificar. Então, quais são os parâmetros? Eu tenho aqui um inteiro, né? O parâmetro aqui vai ser um int, que significa quantidade de produtos a alocar. Qual vai ser o retorno? Produto asterisco é a cabeça da lista de produtos. O que eu quero dizer por isso, né? É o primeiro endereço do bloco alocado na heap, certo? Basicamente é isso. Fechei aqui. Então essa é a definição da função. Produto, falta aqui, né? Produto asterisco. Vou fazer mais alguma coisa? Não, porque o arquivo .h ele não contém, ou em geral ele não deve conter implementações. A gente pode até fazer implementação aqui dentro. É possível? É, mas não é comum, tá? O ideal é que ele tenha só mesmo as definições. Poxa, bacana, então vamos lá. Mas se eu quero criar uma lista de produtos, como é que eu vou implementar? Vamos pegar ela aqui, pegar esse cara aqui, vou passar aqui para o produto.h e vou implementar ela aqui dentro. E notem que eu não coloquei nem a variável aqui, né? Não coloquei nem a variável aqui dentro, porque eu nem preciso fazer isso. Basta definir qual é o tipo. Aqui eu tenho que definir. Então aqui eu tenho que ter int quantidade, né, por exemplo. Porque isso aqui vai virar uma variável, né, um parâmetro da função. E aqui eu vou fazer então basicamente retornar uma alloc. É bem simples, tá? Isso aqui a gente está ilustrando alguns conceitos. Eu vou retornar uma alloc do tamanho de produto, que é struct, vezes a quantidade. Bom, beleza. E faço um casting para o tipo de produto. E é só isso, tá? Que contém essa função. Eu poderia fazer uma coisa um pouco mais aprimorada, né? Poderia, por exemplo, produto asterisco L aqui, e verificar se L for igual a nulo, então a gente imprime um erro. Erro de alocação de lista com porcentagem de produtos. Ele vai dar um erro aqui e eu vou passar aqui qual foi a quantidade, né, que ele tentou alocar. E aqui eu então retorno nulo mesmo. Do contrário, né, se não tiver nenhum problema, eu retorno a lista que foi gerada. Tudo bem? Aí vou colocar PL aqui, que é, na verdade, isso é a cabeça da lista, né? Tranquilo, pessoal. Se vocês tiverem dúvida aí, podem comentar no chat e eu vou tentando responder, tá? Então, bem simples, né? A gente criou aqui uma função, a definição da função no ponto H, a implementação da função no ponto C, e agora a gente vai utilizar na função main. Então, eu criei aqui um produto, só para exemplificar, agora eu vou criar uma lista de produto. Lista. Começando com nulo. E aí, assim, né? Não é porque eu estou na função main aqui, que eu não vou fazer alocação dinâmica, né? Vou usar só memória stack mesmo, de memória de pilha, que eu não tenho que ter noção, né? Tem que utilizar as boas práticas de programação também. Criar bonitinho aqui com nulo, evitar qualquer problema. Então vamos lá. Olha que legal, né? Até a gente, no VI aqui, a gente tem até o autocomplete para outros arquivos, né? Então ele busca lá no outro arquivo o nome da função, né? Com o Ctrl, que eu utilizei, Ctrl N. Né? Então eu criei a lista de produtos. Quantos produtos que eu quero? Não sei, eu quero 3 produtos, vai. Cria para mim uma lista com 3 produtos. Pô, legal. Vem aqui a lista, então. E a gente pode utilizar essa lista como a gente quiser. Que funções mais que seriam interessantes da gente criar? Bom, a gente poderia criar, por exemplo, uma lista, uma função. Vamos colocar lá no ponto H. Outras funções que seriam interessantes de fazer. Uma função para imprimir a lista de produtos. Essa seria uma função interessante.
A gente poderia fazer uma função. A gente deixa aqui como to do, né? O que mais? A gente pode fazer uma lista, uma função para liberar. Na verdade, essa eu não vou nem deixar como to do, vou fazer agora, né? Vou fazer aqui uma libera lista produtos. Tá, eu vou deixar ela aqui, ó. To do now. Depois a gente pode fazer uma lista de imprimir a lista de produtos, uma lista para fazer a leitura via teclado de um produto. Então o produto tem uma string aqui, né, que a gente vai ter que colocar dinamicamente, então isso dá um trabalhinho. Então vamos tentar fazer os protótipos dessas funções. Né? Como é que seria a lista para imprimir? Uma função para imprimir a lista de produtos. Seria um void imprime lista, pegando aqui ponteiro para o começo da lista. Então pode ser só produto asterisco mesmo aqui. Então ela teria parâmetros, produto asterisco, cabeça, lista de produtos. E além disso, é uma coisa que eu não controlei aqui, né? Eu não fiz uma estrutura para isso. A gente pode até fazer depois, mas aqui eu vou passar explicitamente o N, que é o número de produtos, né? Quantidade de produtos na lista. A gente pode criar uma estrutura um pouco mais encapsulada com isso dentro do tipo, mas aqui por enquanto não estamos fazendo isso. E não tem retorno. A leitura via teclado de um produto, né? Então como é que seria? A gente vai fazer a leitura, então, por exemplo, entrada, produto. Então seria um único produto. A gente recebe então o ponteiro para esse produto e faz a leitura dele. Então aqui, produto asterisco não vai ser a cabeça da lista. É o endereço de um produto, ou referência. O endereço de um produto é melhor, né? Isso aqui seria a referência, uma passagem de parâmetro por referência. Né? Então, estou passando a referência de um struct produto, basicamente. E aí a gente vai fazer a leitura dela aqui. Né? A gente deixar como to do esses caras. E se der tempo, a gente vai fazendo. Tá? Agora, uma coisa que é super importante é liberar. Né? Já que eu estou usando a memória heap aqui, eu quero fazer um free. Então, para isso, eu vou criar aqui uma lista, um libera lista produtos. Colocada para a lista de produtos, parâmetros. Produto asterisco. Agora uma questão importante, tá? Aí tem a ver com uma pergunta aí que alguém fez. Vou fazer com produto asterisco. E eu até vou colocar aqui um milhão de pontos de interrogação. Será que isso funciona? Aqui é a cabeça da lista de produtos. Então eu passo qual é o endereço que os produtos estão e ele vai liberar para mim. O que eu retorno? Eu posso retornar um void, né? Uma coisa desse tipo. Tranquilo? Bom, então vamos lá, né? Eu vou deixar esse aqui como to do, vou fazer esse aqui que é o libera lista. Vou copiar aqui. Aqui, né, eu vou... Bom, deixa desse jeito mesmo. Bom, então vamos lá. Como é que a gente implementa esse cara? Como é que alguém implementaria isso de maneira ingênua? Então aqui eu tenho produto. Vou chamar ele de PL, né, ponteiro para lista. Então, PL aqui. Eu poderia fazer assim, né? O que vocês acham? Tranquilo? Eu vou até ser muito prudente aqui, eu vou jogar no... Vamos ver se isso funciona e como é que funciona, tá? Então a gente tem aqui produto e libera a lista. Ó.
libera a lista de produtos, lista. Bom, vamos lá então, né? Então a gente começa a ter aqui uma estrutura dividida em arquivo.h e arquivo.c, em que o arquivo.c tem sempre as implementações e o .h só tem as definições, né? Uma vez que a gente fez, a gente não mexe mais, a não ser que mude parâmetros da função ou retorno dela. Então vamos lá, vou criar aqui, vou abrir uma tab, ECC, opa, e estou compilando. Bom, a primeira coisa que acontece, né? Olha só, da outra vez funcionou e agora já não está funcionando. Ele vai me dizer o seguinte, ó. Undefined reference to cria lista produtos. O que aconteceu aqui? Na hora da compilação, ele funciona, né? Ele vai aqui para o arquivo.c e o .h, ele tem que achar aonde é que está. Porque, repara o seguinte, o main, a função principal, ela só puxa produto.h. Ele vai em produto.h. E aí ele até tem aqui, ó, cria lista de produtos. Beleza, tranquilo. Até tem nessa função principal. O que mais? Libera lista de produtos também tem aqui. Só que cadê a implementação dela, efetivamente? A função que vai rodar mesmo, em tempo de execução. Está no ponto C. E aqui eu não incluí, eu não compilei ele. Eu não compilei o main. Então, desculpa, eu não compilei produto.h. Então, o que eu tenho que fazer é criar, eu tenho que incluir aqui o arquivo produto.h. Eu tenho que incluir isso explicitamente dentro da compilação. Tá? Esse é o jeito mais simples de fazer. Agora sim, eu estou incluindo os dois arquivos. E aí ele deixou eu compilar. E aparece aqui então o arquivo principal, o arquivo executável. Então, ele, por enquanto, né, ele não fez nada aqui, né, ele só criou a lista e já liberou logo em seguida. A gente poderia, né, então já que eu criei aqui uma lista de produtos, o que eu posso fazer? Né? Posso pegar essa lista na posição 0, só para mostrar que está funcionando. Né? Então, ID 1, e o preço aqui seria, sei lá, 100,39. E vou imprimir também. Vou imprimir aqui o lista para mostrar que realmente está alocando. Né? E vou tentar liberar ele aqui. Vamos lá. Então tá aqui bonitinho, né? Fez, ele realmente alocou pelo menos uma posição e está tentando fazer a liberação. Vamos ver o que acontece aqui. Né? Primeira coisa, vamos analisar melhor esse código. Eu vou imprimir endereço onde foi alocado na heap, tá aqui no lista, né? E eu vou também copiar esse cara para depois da liberação, para a gente ver o que é que aconteceu. Então, lista, que é o endereço na heap, e agora lista após liberação. E vamos ver o que acontece. De cara aqui, eu vou utilizar o Valgrind para a gente rodar o produtos, para ver se está tudo funcionando bonitinho. Então, beleza, ele funcionou, né? Tá tudo certo. E aí, vou rodar sem o Valgrind, para ver aqui que quando a gente tem após a liberação, eu continuo com o mesmo endereço. Tá? Eu tenho ainda a variável lista, ainda contém o mesmo endereço. Apesar de eu ter conseguido fazer a liberação da memória. Então, quando a gente roda o Valgrind aqui, tá, ó, aqui fez a alocação, fez a liberação e funcionou. Tá tudo certo. Então, o que acontece nesse cenário? Né? Como é que eu... Por que funcionou aqui? Eu não precisei de um ponteiro duplo, né, de ponteiro para ponteiro. Vamos deixar assim. E aqui assim também.
Então, o que aconteceu quando eu cheguei aqui dentro? Né? A variável PL é local da função libera lista produtos, certo? Então, é uma variável local. Então, eu só tenho o valor dela, só existe aqui dentro. E ela recebe uma cópia do endereço da variável da main. Então ela vai receber uma cópia desse endereço. Ou seja, eu tenho uma variável que é a variável lista, essa variável aqui. Cadê? Isso, aqui. Essa variável tem uma cópia do endereço, e eu tenho uma segunda cópia do mesmo endereço que está na variável PL agora. Então eu tenho duas cópias. Quando eu modifico a variável PL, eu estou modificando só a cópia local. A cópia da main continua intacta. Mas por eu saber qual é o endereço, quando eu faço free, ele realmente libera a região de memória naquele endereço. Certo? Libera normalmente. Agora, quando eu armazeno aqui nulo, ele atribui a variável local. Então, ele não modifica o valor da variável lista, que foi passada aqui por parâmetro. Quando eu preciso que essa variável lista seja modificada, aí então eu teria que passar, eu quero que ele altere o valor de lista e retorne, por exemplo, nulo após a liberação. Se eu quero que isso realmente aconteça aqui dentro, então não basta eu passar o endereço na heap. Eu tenho que passar o endereço da variável lista. Pessoal, isso ficou claro? Eu vou fazer agora desse jeito, tá? Passando o endereço da variável lista. Então, como eu quero modificar o valor da variável lista e não só liberar o endereço na heap, então a gente pode até olhar aqui, né? O que a gente tem que fazer? Eu passo o endereço de lista. Porque agora eu quero que a função libera lista de produtos tenha acesso à variável lista e não só ao bloco na heap, tá? Só que mudou agora, né? Mudou uma coisa importante. Enquanto lista é do tipo produto asterisco e comercial lista não é do mesmo tipo. É do tipo produto asterisco asterisco, certo? Porque ele é um endereço em que quando eu acesso o endereço desse local aqui, eu encontro uma variável do tipo produto asterisco. Então, alguém fez uma pergunta, né, que se a função cria lista fosse retorno void, sim, eu teria que alocar com ponteiro duplo. A gente vai fazer uma versão dela, tá? Desse jeito. Então, beleza. Então, agora eu estou passando aqui e-comercial lista. Se eu passo e-comercial lista, muda aqui, né? Então, agora é asterisco, asterisco. Só que um detalhe, como eu estou trabalhando com ponto H e ponto C, se eu mudo só em um, olha o que acontece, né? Vou tentar compilar aqui, ó. Ele já me dá um erro. Ele fala, olha, você está fazendo coisa errada aqui, né? Ele dá um warning. Porque o ponto H está indicando o produto asterisco, e olha aqui, ó, tem um tipo conflitivo para a mesma função. Né? No ponto C eu tenho produto asterisco asterisco, então tem que padronizar isso aí. Então, vamos lá. O produto ponto... Então, endereço da cabeça de lista de produtos. Certo? Muda um pouco agora a situação. Então não tem só a cabeça da lista de produtos. Eu tenho o endereço da variável que contém isso. Então tem o endereço da cabeça de lista de produtos. Tá? Beleza. Agora, como é que eu acesso? Eu acesso com asterisco. Então eu libero, vai lá na variável lista, que está lá na main, e libera a região de memória que ela aponta. Vai lá na variável lista, que está lá na main, e atribui o valor nulo. Certo?
E agora ele vai atribuir nulo ao endereço da variável passada por parâmetro, e aí sim eu vou ter uma alteração na variável. Tá? Vamos compilar aqui para a gente ver. Então agora produtos, e aí sim, né? Agora após a liberação eu tenho nulo, garantindo aí que eu estou fazendo o trabalho correto. E tentando responder aí uma das perguntas, né? Eu tenho aqui, então, cria lista produtos. Vamos criar um segundo cria lista produtos. Cujo retorno é void. Vamos fazer primeiro com o produto asterisco. Vou chamar ela de cria lista produtos parâmetro. Ou cria lista produtos 2, vai. Então uma outra, cria uma lista de editor de produtos, recebendo o... Então aqui, né, retornando aqui ele retorna o endereço na heap, aqui não. Então aqui recebendo a cabeça da lista por parâmetro. Então aqui ele recebe aí a cabeça da lista de produtos e deveria criar, então, alterar esse cara. Vamos ver aqui então como é que a gente... Como é que isso funciona. Então, cria uma lista, copiei só, copiei aqui, produto, asterisco, tá? Bom, se eu fizer desse jeito aí, eu acho que vocês já vão entender o que está acontecendo, né? Então aqui eu tenho quantidade e a cabeça da lista de produtos, e eu vou tentar fazer a mesma coisa que o anterior aqui, ó. Então, só que agora, né, eu já tenho esse PL direto, que eu não preciso criar. Então eu vou criar aqui uma lista de produtos com quantidade conforme passado por parâmetro e retornar na variável PL. E beleza, né? Até posso fazer a verificação também bonitinho, né? Aqui, né? Vamos lá, verificar se consegui alocar mesmo. Ah, é nulo, então tive um erro de alocação na lista. Aí retorno nulo aqui. Eu posso até não retornar nada nesse caso, né? Porque o tipo é void aqui. Então não tem retorno. Então, tranquilo, né? Mesma coisa. Qual o problema, né, de usar o cria lista produtos 2? Vamos aqui, ó. Utilizar o cria lista produtos 2. Opa, não posso fazer isso. Vamos fazer uma cópia desse cara. E vou fazer uma cópia de tudo aqui. Então, aí a gente já vai ter duas versões, né? Uma com retorno e outra com parâmetro. Criando nova lista, agora usando a função que recebe a lista por parâmetro. Agora a gente vai ter a lista 2 aqui, nulo, e vou pedir para ela, né? Então vamos lá, faz para mim aqui, ó, cria lista de produtos 2, recebendo lista 2. Agora vamos trocar tudo, fica mais fácil eu substituir, né? Então, substitui para mim todos os lista por lista 2 e eu quero confirmação. Esse aqui primeiro não, sim, 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 pronto. Então, agora eu tenho a lista 2, vou pedir para ele criar, e aí o que aconteceu, né? Lembra que eu comentei com vocês, né? O que acontece aqui, né? O que ele está fazendo aqui, a gente costuma falar às vezes em C que existe passagem de parâmetro por valor e passagem de parâmetro por referência. Eu particularmente eu não gosto muito desse nome, porque
Se você for ver aqui ao pé da letra, né? O que a gente poderia dizer? Isso aqui é uma passagem de parâmetro por referência, certo? Porque tem um asterisco aqui. Mas, esqueci de passar a quantidade, né? Quantidade primeiro. É uma passagem de parâmetro por referência. Estou passando um ponteiro. Então, eu não gosto muito desse nome. Por quê? Porque, na verdade, toda passagem de parâmetro é por valor, né, de certa maneira. No sentido de que sempre que eu estou fazendo algum tipo de passagem de parâmetro, existe uma cópia daquilo para a variável que está lá no parâmetro. Então, aqui o que vai acontecer? Né? Aqui, nesse caso, por exemplo, ele está copiando o endereço da variável lista e passando para a função libera lista produtos. Aqui, eu estou copiando o valor da variável lista e passando para cria lista produtos. O que é o valor da variável lista? O valor é nulo. Então, se a gente receber aqui, ó, no cria lista produtos 2, né, PL é nulo aqui dentro. A gente pode até imprimir ele. Para vocês dizerem que eu não estou mentindo. Então, olha só, né? Então esse cara aqui, PL igual a nulo. Mas depois ele vai alterar, não vai? Vai alterar. Criar lista após malloc. Então eu tenho duas, vou acompanhar aqui, né? Ele antes e depois do malloc, dentro da função. O problema não é o PL, né? Que PL é uma variável local dessa função. O problema é que eu não modifico lista 2. Por quê? Porque aqui é passado nulo. Então, a variável PL recebe nulo, beleza, tá nulo. Aí eu vou lá e faço um malloc. Agora ele vai alocar na heap um endereço de memória e jogar em PL. Só que PL não afeta lista 2, certo? Quando eu retorno, não acontece nada. Então eu vou compilar aqui para vocês verem. E o compilador não me avisa não, tá? Então olha só. No primeiro caso, eu tinha a lista, o endereço na heap é esse. Eu usei aqui a lista e estava nulo no final. Quando eu entro na função cria lista produtos 2, olha o valor aqui de PL, é nulo. Aí quando eu faço uma alloc, ele aloca para mim o endereço de memória. Só quando eu volto para a função principal, a lista 2 continua nulo. E aí ele dá segmentation full. Porque, na verdade, então eu não consegui, eu não retornei realmente, eu não modifiquei o valor da variável. Para modificar efetivamente, eu tenho que passar o endereço dela. Não adianta passar o valor dela, tem que passar o endereço. Senão eu estou passando só nulo. E ele continua igual. Tá, e aí qual que é o impacto disso, né? Se eu passo o endereço, então aí muda. Eu tenho aqui, então, endereço de endereço. E aqui também, endereço de endereço. Como é que eu acesso essas coisas, então? Bom, aqui, né? Vou até imprimir aqui para vocês verem. Quando eu uso, né, quando eu tenho PL e asterisco PL, são duas coisas distintas. Tá? Então, deixa eu fazer um printf mais bonitinho aqui. Então, dentro da função cria lista produtos 2. A variável PL. Vou imprimir aqui o valor da variável PL e o valor dela asterisco, né, que continua sendo um endereço, porque aqui PL é do tipo produto asterisco asterisco. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu acessar o endereço que está lá dentro, né, endereço de PL, aqui, né, que está em PL, eu acho um produto asterisco lá dentro. E aqui, após o malloc. E asterisco PL após malloc.
Beleza. A gente pode criar aqui um define, que eu nem utilizei esse max size aqui, debug. Eu vou usar o debug 1 aqui, e a gente pode criar, isso aqui não é assim, o melhor jeito de fazer debug, tá pessoal? Mas é só para um jeito aqui de mostrar o uso disso. Então se tiver em modo debug, ele imprime esses printfs aqui. Isso pode ser útil aí para vocês, tá? Não é a forma mais elegante, não, de fazer isso. Usem o GDB, aprendam. Que não dá tempo de eu mostrar isso aqui não, mas se vocês puderem aprender GDB, é muito melhor do que ficar fazendo esses monte de printf no código. A gente pode até fazer uma aula sobre isso depois. Então vamos lá, ó. Tem aqui, cria lista produtos 2, se for debug ele imprime, e aí o legal é que eu posso pôr o debug 0 aqui e ele já não imprime mais, né? Beleza. Tem um problema. Tá. É que agora... O que eu fiz? Tá me dizendo na linha 38. Ué. Não, peraí. 38 do produto.c. Então, vamos aqui no produto.c. Linha 38. Claro. Então, aqui, quando eu... como que acontece, né? Agora, né, PL, aqui, o que é PL? Né? A gente até mostrei aqui já. Então, vou ampliar um pouquinho a tela aqui para vocês verem melhor. Ó. Então, vocês conseguem ver aí? Acho que dá, né? Não sei se está cortando o monitor aí. Então, a PL é do tipo produto asterisco asterisco. E eu estou falando para ele, aloca para mim um produto asterisco e retorna. Então eu não quero modificar a variável local PL. Não é isso que eu quero fazer. Eu não quero modificar a variável local, eu quero modificar a variável que está lá na main. Então eu uso asterisco PL. E aí o resto fica igual. E se asterisco PL for nulo, então tem um erro aí. Beleza. Então agora sim, agora foi liso aqui. Produtos. Agora sim, né? Não deu problema nenhum. Vamos ver aqui como é que funciona a lista de produtos. Quando entra lá dentro, olha só que interessante. PL, né, o valor dela é esse endereço aqui na memória. Repara como que é um endereço com cara de endereço na memória stack, não na memória heap. Olha só, ele começa aqui, ó, 07FF, alguma coisa. O endereço da memória stack ele tem um pouco diferente da heap, né? Dá para ver aqui, ó. São em regiões diferentes da memória. O que é, né? Então, a variável PL recebeu o endereço de, vamos ver aqui, de lista 2, né? Que está lá na stack. Já quando eu olho para essa variável que tem lá nulo, por quê? Porque a variável lista 2 tem valor nulo. Eu estou acessando a variável lista 2 aqui dentro, na verdade. Então, após o malloc, né, então eu tenho... Será que eu coloquei certo isso? Após o malloc. Não coloquei. Achei estranho mesmo. Então, após o malloc, deveria ter isso, agora sim. Então, o PL após o malloc, então é o valor na heap. Aqui eu tenho um valor na memória stack e aqui na heap. E quando eu volto para a função principal, a lista 2 agora tem um endereço alocado na heap bonitinho. Certo? Então, isso aí é um exemplo. Eu vou colocar aqui, então, debug 0. Que aí não fica esse monte de coisa imprimindo na tela. E aí, beleza. Ele faz aqui Se bem que eu tenho mais um monte de coisas aqui, né? Fazendo debug. Né, de certa forma. A gente pode encher aqui depois, se quiser. If debug. É só para caso não tenha que fazer nenhum debug, a gente não imprime nada. Esse aqui eu quero imprimir. A gente não imprime nada na tela. Isso é útil aí para um debug mais rápido, né? Beleza. Vamos fazer o lista 2 aqui com outros valores, né? 2,
1900 e tal, alguma coisa, 0.8, só para mostrar que funciona, tá? Beleza, então agora a gente já tem, né, uma ideia aqui de um programa separando o ponto C, né, do o ponto C e ponto H, e isso vale, pessoal, tá, para outras funções. Eu recomendo que vocês, por exercício aqui, continuem fazendo esse exercício com mais elementos, né, inclusive aqui alocando strings, etc. E aí, como é que a gente vai fazer agora, né? Vai juntar tudo isso num arquivo makefile. Por quê? Quando a gente faz quando a gente compila aqui eu acho que saiu a minha tela aí de vocês, né? Deixa eu só voltar então. Devo ter dado algum comando errado. Pronto. Então, a gente vai fazer quando a gente compila, né? A gente precisa de uma compilação aqui grande. Às vezes, por exemplo, eu posso querer já compilar produto.c e produto.h. Vamos tentar aqui, ó. Se eu compilo só produto.c, por exemplo, ele não tem main, então ele não vai deixar. Mas eu posso compilar assim com "-c", é uma opção. E aí eu fico com um arquivo .o aqui, ó. Que interessante. Esse arquivo .o, ele é um arquivo de objeto, está pré-compilada então essa biblioteca aqui. Então quando eu for, por exemplo, né, eu venho aqui, eu não quero mexer mais em produto, quero mexer só na main. Então eu posso usar o .o para compilar. Quando eu rodo aqui produtos, né? Então ele está mostrando aqui os resultados, mas como eu usei o arquivo pré-compilado, posso modificar a main. Então vamos modificar aqui na função principal. Eu vou criar mais um elemento aqui, né? Vou usar o 1 aqui. Então seria 3, o valor dele é R$1, 1,50. Então alterei a main. Eu alterei a main, mas não modifiquei a biblioteca de produtos. Então o que eu posso fazer? Eu compilo com produto.o. E aí quando eu rodo, beleza, né? Tá atualizado. Então a compilação é mais rápida. Isso para 2, 3 arquivos não faz diferença, né? Mas existem sistemas com muitos arquivos. Se vocês já tiveram a oportunidade de compilar alguma coisa, algum programa para executar no Linux, existe uma quantidade enorme, ele demora vários minutos para poder compilar tudo. Então, às vezes é útil a gente ter eles pré-compilados. Só que um detalhe, se eu uso pré-compilado, eu não tenho atualização do arquivo .c.h. Então, se eu quero, por exemplo, vou criar aqui, deixa eu criar rapidinho aqui cadê aqui a minha lista de to-dos? Não, estou no .c. Pode criar aqui rapidão o imprime lista, que é tranquilo de fazer, né? A gente vai fazer um for aqui. Então, desculpa, eu estou no ponto H. Olha aí, eu já me desmentindo aqui, né? To-do, já não é mais to-do. Vamos aqui para o ponto C, aqui, fechar esse, salvar esse, lá para o final, imprimir lista. Então tem aqui PL, que é a cabeça da lista, e quantidade, que é a quantidade de produtos. Seguindo aqui a mesma nomenclatura, né? E agora então... mais. E aí a gente imprime aqui o produto, uma lista dos produtos. Eu vou imprimir o ID, /T a descrição, /T preço, /N. Bem simples, tá? Eu não quero fazer nada muito... Então eu vou pegar aqui, né? Porcentagem D, /T, porcentagem S, /T, ponto 2F. /N. E aí eu vou imprimir PL na posição 0. Esqueci de fechar o PL na posição I. Ponto ID,
PL na posição I, ponto descrição, PL na posição I, ponto preço. E fechou. Final de tudo, vou dar um barra Nzinho de fechamento. E é isso aí. Bom, fui lá e modifiquei produto H e produto C. Joia. Agora eu vou lá e compilo. Ah, deixa eu tentar aqui usar na main, né? Vamos usar aqui na main. Imprime lista. Só tá só imprime lista? É, tá bom, vai. Imprimir lista. E eu passo aqui o lista 2 com 3 elementos. E aqui eu não vou nem imprimir mais, né? Os printfs. Que eu já vou imprimir aqui. Quando eu compilo, olha o que ele me fala. Ah, não existe essa função imprimir lista. Por quê? No produto.o, que eu compilei antes, não tem. Né? Porque já estava compilado. Aqui ele só está compilando a função main. Então eu tenho que ir lá, compilar de novo o produto.c. E aí sim, compilar aqui e aí vai funcionar. E agora é bonitinho. Né? Veio aqui e imprimiu a lista de produtos para mim. Como é que a gente junta tudo isso? Num arquivo Makefile. É um arquivo que ajuda nesse sentido. Então, eu vou fazer um Makefile bem simples. Como é que seria um Makefile mais simples possível? É com uma diretiva que a gente utiliza aqui, que é o all. Então, aqui, all. Que é a primeira coisa que ele vai executar. Como é que eu faço? gcc main.c produtos.c menos o main. Opa, ou produtos. Beleza, né? Tem um Makefile. Né? Se você sempre quis fazer um Makefile, tá aí pronto. Eu faço o make, o que ele faz? Compila para mim. Então o arquivo Makefile mais simples possível, ele só tem o all, mais nada. Mas o que eu posso fazer? Eu posso melhorar algumas coisas. Eu posso, por exemplo, criar uma variável para definir se eu tenho alguma flag que vai ser utilizada. Por exemplo, eu quero utilizar menos wall, né, menos WLL, que vai mostrar todos os walls, os warnings. Então posso colocar aqui. Em Makefile eu olho para o valor de uma variável usando esse cifrão aqui. Então ele vai compilar com menos WLL todo esse valor aqui. Eu já estou deixando o meu Makefile um pouquinho diferente. Ó. Ele já compilou com menos WLL. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode mudar o nome do que a gente chama de target, né? Produtos, que é o meu binário. E eu substituo aqui, ó. Target. Beleza. E aí, ele já faz bonito. Por enquanto tá tudo igual, né? Só mudando que eu estou usando variáveis. O que é interessante aqui também, que dá para fazer? Eu posso fazer um make clean para limpar todos os arquivos. Que eu vou remover. Quem que eu vou remover? Eu vou remover o target, né? Que é o arquivo executável. Eu quero remover ele. O que mais que eu quero remover? Eu posso querer remover os objetos também, os arquivos de objeto. Como é que eu faço isso? Bom, produto.o, que é o objeto. Então, eu vou fazer gcc-c produto.o. E o all depende do produto.o. Então, agora eu comecei a deixar o arquivo um pouco mais interessante, o Makefile. O que esses 2 pontos na frente aqui diz? Ele diz que eu vou fazer uma compilação em cascata. Então, ele vai compilar tudo, começando pelo produto.o. E ele só vai compilar esse quando ele tiver compilado esse aqui. E eu vou remover também aqui produto.o. Então agora eu tenho 3 diferentes formas de fazer make. Eu posso fazer make clean, removeu, make sozinho, e aí agora eu fiz errado a compilação, desculpa. Produto.c, né? Que gera como sair do produto.o. Agora tá certo. Então aí sim, ó. Quando eu faço make, ele já faz... Quando eu faço make, ele já faz os 2. Então, make clean, aqui para liberar tudo. Make, o que ele faz? Primeiro ele compila o ponto .c, depois ele vai e compila o gera o ponto .o e compila a main.
produto.c, depois main nessa ordem. Por que está nessa ordem? Porque eu defini isso aqui, dizendo que quando você for compilar all, primeiro compila produto. E então dá para fazer nesse esquema. Né? Dá para fazer o make run também, que executa o programa. No nosso caso aqui, o make run não tem nada demais, né? Ele é só mesmo o target. Mas aí a gente pode utilizar outras coisas mais inteligentes aqui, utilizando variáveis, etc., que ajuda bastante. Então, em geral, a maioria dos makefiles que vocês vão ver por aí tem o all, clean e run. Esses três são bem comuns. O que dá para deixar mais interessante aqui esse makefile? A gente colocar os objetos. Vamos rodar assim primeiro. Opa. Make run. Ué, não fez o que eu precisava. Tá. Eu tenho que rodar com ponto barra. Beleza, rodou. E aí o último que eu vou mexer aqui, para vocês entenderem, né? Tem os object files. E eu vou listar aqui quais são os objetos. No nosso caso, a gente só tem produto.o, né? A gente poderia ter mais do que ele. E aí o que eu vou fazer então? Olha, o all depende de compilar todos os arquivos objeto. E eu vou colocar aqui agora, ao invés de produto.o explicitamente, vou colocar a files, né? Vou colocar a variável. O que é legal? Que se eu tiver um outro aqui, eu coloco na frente. Sei lá, produto, aí eu tenho, sei lá, cliente.o. E fechou, não preciso fazer mais nada no makefile. E agora aqui, ao invés de produto.o, eu vou utilizar a variável. Quando eu vou fazer um target, quando eu quero imprimir, quando eu quero gerar um target, então eu vou, perdão, aqui eu tenho que trocar, tá? Eu estou tentando, então, aqui fazer a compilação, -o, e aí o -o vai ser target com os arquivos objeto. Estou só mudando um pouquinho aqui para ficar mais genérico. Então agora ele vai depender aqui dos arquivos objeto para poder juntar aqui na compilação. E então o target agora, né? Quando eu vou imprimir o target, é interessante que ele vai fazer o seguinte, né? Vou mudar esse cara aqui para cá. Não preciso mais do ponto C aqui. E o all vira target. E o produto. Ponto O aqui, coloco main. Então o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou meio que fazendo uma coisa recursiva. Tá? Eu criei quase que um makefile meio que genérico. O que eu faço aqui? Eu só mudo target object files e ele funciona para qualquer cenário. Porque quando ele vem aqui, quando o all, né? Eu tenho um target, então ele vem e detecta aqui, né? O target é produtos. Então eu começo com produto. Né? All produtos. Produtos, beleza. Só que aí para conseguir o target, eu preciso... Opa, aí faltou uma coisa aqui. Para conseguir o target, eu preciso dos object files. E aí, recursivamente, ele vai utilizar o object files como target e compilar tudo. É muito bonito. Né? Então é isso aí, ó. O que ele fez aqui, né? Então, opa, acho que funcionou aí, né? Vamos fazer um make clean. Make clean. Então removeu, ó, produtos, produto.o e main.o. Enquanto eu faço o make, então ele compilou bonitinho aqui, né? Deixa eu ver que eu errei alguma coisa aí. Ó. Depois de GCC, né? Acho que tá certo. Isso. Beleza. Então ele está compilando todos os arquivos .o. Agora ele gerou um main.o também, para deixar ele genérico aqui. Então ele compilou o produto, compilou a main, e depois ele juntou tudo num executável. Então o executável aqui utiliza esses dois objetos. Então a gente junta tudo com main e
quando a gente tenta compilar e não tem nenhuma modificação, né, ele fala que não tem nada para ser feito. E make run. E é isso.